E aqui estão os palpites de sábado, dia 7/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série B. América Mineiro contra Ferroviária. O América é o 12º e a Ferroviária 13ª. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite: casa vence, empate e anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Avaí contra CRB. O Avaí é o 9º e o CRB 5º. Nos últimos 5 jogos, o Avaí venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 2-1 do Avaí. Palpite: casa vence, empate e anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Copa do Nordeste, Grupo B, América contra CSA. O América é o 6º e o CSA 2º. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o CSA venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Palpite: casa vence, empate e anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Bahia contra Náutico. O Bahia é o 1º e o Náutico 5º. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Náutico venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-0 para o Bahia. Palpite: casa vence, empate e anula. Juazeirense contra Confiança. O Juazeirense é o 7º e o Confiança 3º. Nos últimos 5 jogos, o Juazeirense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Confiança venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Sampaio Correia contra Ceará. O Sampaio Correia é o 8º e o Ceará 3º. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 6 de 10. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Eliminatórias para a Copa Europa. Grupo K. Albânia contra a Sérvia. A Albânia é a 2ª e a Sérvia a 4ª do grupo. Nos últimos 5 jogos, a Albânia venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, a Sérvia venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio.
Grupo G, Finlândia contra Países Baixos. A Finlândia é a segunda e o Países Baixos, quarto. Estreia. Nos últimos 5 jogos, a Finlândia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Holanda venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. MLS, DC United contra Chicago Fire. O DC é o 11º e o Chicago 12º. Nos últimos 5 jogos, o DC venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Em casa, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Chicago venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Colorado e Austin. O Colorado é o 8º e o Austin 10º do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Colorado venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Austin venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Feminino, Bragantino e São Paulo. O Bragantino é o 8º e o São Paulo 3º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o São Paulo. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Internacional e América. O Inter é o 12º e o América 9º. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Brasília e Palmeiras. O Real Brasília é o 13º e o Palmeiras 6º. Nos últimos 5 jogos, o Real Brasília empatou 1 e perdeu 4. Jogando em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Palmeiras. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.